Episódio do podcast Dormir Faz Bem, diretamente do Corrida de Negócios. E a gente dividiu em 2 dias. O primeiro episódio você vai curtir agora, falando sobre o esporte que mais cresceu no ano de 2024. Pessoal, podcast Dormir Faz Bem, cobertura do evento Corrida de Negócios. E hoje aqui eu vou receber várias pessoas e a primeira pessoa que eu estou conversando, a gente bateu um papo ontem, Miller da Shiptime. Miller, brigadão pela presença aí. Obrigado, Valeu, obrigado amigo. pela presença, obrigado pelo convite. Valeu. E aí hoje, pra gente começar a nossa conversa, eu corro faz bastante tempo, ontem a gente deu muita risada contando essa história da Shiptime. Verdade. E como que surgiu, conta pra gente, como que surgiu a Shiptime, como que você entrou nesse negócio? Olha, eu na época, eu desconhecia completamente o mundo de corridas de rua. Legal. Eu caí nessa área, assim, eu estava no lugar certo, na hora certa. Aham. Teve uma pessoa que precisava introduzir um pouco mais de tecnologia, resolver alguns desafios em corrida de rua e acabou me conhecendo de forma indireta, porque era amigo do meu chefe, ambos corriam, né? E a partir daquele momento, a gente começou a desenvolver coisas. Até essa pessoa, né, é o Vasco, muito conhecido no mundo de corrida, tá? Ele que começou com esse boom todo de corrida, criou uma série de recursos para corridas, enfim. Eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de conhecê-lo e ele me adotar como cara para resolver parte tecnológica para ele. A partir daquele momento, né, começou toda a história da Shiptime. A primeira prova que nós fizemos, que nós demos uma solução, foi a São Silvestre em 1984. Peraí, então a Chip 84, então a Shiptime não era chip ainda, não era chip. Tá? Era cronometragem com os recursos tecnológicos que havia na época. Né? Qual era o grande desafio naquele ano? Até 1983, a prova que já continha milhares de pessoas, eu acho que era 4 mil, 5 mil pessoas, para 7 quilômetros. Então era uma coisa que manualmente era muito difícil você resolver. Tá? O primeiro desafio foi exatamente acabar com a fila da São Silvestre, porque quando, até 83, os atletas chegavam, né, eles precisavam enfileirar esses atletas para ir marcando o número deles. Não dava para ter tempo, tá? Só o número, você tinha classificação. Mas o que acontecia? A demanda... Eles enfileiravam na largada. Na chegada. Na chegada. Na chegada. Isso. Largada normal. Tá? Tá. À medida que ia chegando os primeiros, entravam no funil, ia anotando, a demanda ia aumentando. Assim que ia chegando nos caras de 4 por quilômetro, 5, então o que acontecia? Tinha fila antes da chegada. O cara fazia a chegada dele na prova e se defrontava com uma fila e tinha que esperar o tempo dele e ia para o espaço. Sim. Mas ele tinha uma classificação. A partir de 84, nós resolvemos isso, tá? Introduzindo várias filas, vários funis, onde o cara podia entrar em qualquer uma delas, ou seja, não chegava na linha de chegada, né? Se tomava uma senhazinha que eles levavam no peito, que é diferente de hoje. Hoje vem tudo impresso, vem a serrilhazinha, tudo bonitinho. Antigamente se fazia essas senhas com plastificação, depois cortava e grampeava. Então o cara, no que ele chegava, ele entregava essa senha no final do funil, com aquele funilzinho, aquele espeto de banco, né? Colocava. Cada funil era numerado, né? Funil de 1 a 8. Você pegava o funil 1, digitava a ordem, pegava o funil 2, digitava a ordem, então isso tudo ia para uma sala de computação, para digitação. E nós desenvolvemos, foi o primeiro produto que a gente desenvolveu para a corrida, que foi um cronômetro muito feliz. Então, um único cronômetro com 8 peras, a gente chamava de pera, né? Ficava um árbitro na linha de chegada, o cara passava por ele, apertava, passava por ele, apertava. Depois você casava o tempo desse funil com a digitação dos atletas desse funil. Juntava tudo, né? E você tinha a classificação. Para você ter uma ideia, na época a São Silvestre era noturna, né? Ela largava 11 horas por aí. E nós passávamos a madrugada inteira digitando, tá? E processando. Os computadores que nós tínhamos na época não eram processadores rápidos, né? E aí o que acontecia? Você tinha que fazer a premiação da prova, né? Exceto o pódio geral, né? Mas de faixa etária, no outro dia, 1h da tarde... Eu ia te perguntar agora, qual que era o tempo de apuração desse tempo aí? Puta, cara, ia para 8 horas, 9 horas, por aí. E quando era super rápido, né? Quando chegava 8 horas da manhã, é que a gente começava a ter as primeiras listagens. Meu Deus do céu. E aí, torcer para não ter nenhum problema, porque só é processamento não, mais 1 ou 2 horas de processamento. Porque tudo manual? Os computadores da época, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês nem conheçam, funcionavam com disquete. Disquete?
lento, absurdamente lento, mas era a tecnologia que ele Fininho, era flexível, fininho. exatamente. Lembro muito Exatamente. disquete. Então ali foi o ponto de partida de toda a nossa história, né? Orgulhosamente a gente conseguiu resolver um problema da São Silvestre, com todos os problemas que tivemos, todos os desafios, com todos os erros que aconteceram, mas valeu, sabe? Que negócio, você ganhou o campeonato, mas você empatou o último jogo. E o mais legal que você estava falando aqui para mim, uma coisa que é surpreendente, que eu fiquei vendo aqui, é quanto tempo a gente já tem a Chip Time, né? As pessoas que estão começando, a corrida deu esse boom aí, a gente até conversou sobre isso ontem também, mas a Chip Time já tem quantos anos? 40 anos, vai para 41 esse ano. 40 anos. Foi em 84. Então a gente está falando de muito tempo. E eu falei que eu comecei a correr também há muito tempo atrás e comecei a correr até pela camiseta, que eu achava que era o máximo. Eu pagava o valor da camiseta, era o valor de algodão ainda. De algodão. Meu Deus, pô, a camiseta, que legal. Só que tinha uma coisa que me incomodava muito. Quando a gente pegava a inscrição, a gente recebia o chip. Tem gente que não sabe disso, né? Que corre hoje bem aí, não sabe disso. Recebia o chip, levava para casa, tinha que tirar o cadarço do tênis, prender, e a hora que acabava a prova, que você chegava lá cansadão, tira o chip, entrega o chip. Como é que era isso aí? Fala então, a tecnologia do chip, ela começou em 95. Tá? No mundo, houve a primeira empresa, que foi a Championship. Eles lançaram um chip em 94, na Maratona de Berlim, só para elite. Em 94, a gente já estava tentando produzir, eu não conhecia eles. Tá? Eu conhecia a tecnologia RFID e a gente foi trabalhando... RFID, até hoje. Até hoje. Tá? Com a tecnologia, a gente tentou implantar. A gente começou a fazer testes para implantação em corridas de rua. E nós desenvolvemos o nosso sistema. Tá? A Championship, ela dominou o mundo, tá? Exceto o Brasil. Exceto o Brasil. Porque tinha chip time aqui. Então elas não conseguiam. Aí foi uma questão de preço também. Eles não conseguiam vir para cá com valores que competiam com a gente. E a gente tinha uma tecnologia que oferecia o mesmo que eles ofereciam. Cara, isso é engraçado a gente falar, porque a gente fala no mercado global. Qual que é o segredo que vocês conseguiram fazer isso tão eficiente e não deixar uma gigante mundial entrar no Brasil, hein? Ou não vai contar, não vou contar. Não. Eu vou deixar meu orgulho de lado aí. Mas tem que falar, porque para pensar, né? É uma coisa chamada Miller. Tá? Então, assim, eu sou muito criativo com as coisas. Né? Então, todos os produtos da Chiptime é criado na Chiptime. E vem dessa cabeça aqui. De alguma forma, surge. Né? Então, você vai ver aqui a nossa tecnologia e vai comparar com os outros, não tem nada igual. Não tem copiado. Não tem copiado. Então, nós temos nossa própria maneira de trabalhar, conceito e tudo mais. Só completando a história do chip, né, em 95, a gente introduziu esse chip, né? Que é o chipzinho que é usado no cadastro. O pessoal chamava de borboleta, né? Parece uma borboletinha. Galera, né? Presta atenção aqui, ó. Isso era o chip da corrida. Era desse jeito aqui, ó. Então você que está acostumado com aquele númerozinho de peito, se eu mostrar isso aqui, você vai achar que é um prendedor de cabelo. Em mim não funciona. Conta aí, Miller. E aí, a partir de 95, né, a gente começou a introduzir isso aqui. E na época no mercado foi uma disputa pela Chiptime. Uma disputa, porque todo mundo queria fazer, surgiu o chip. E provas grandes, não tinha como você fazer manual. Impossível. Né? E aí todo mundo queria e tal. Eu tive provas grandes, e um exemplo é a própria... acho que foi a Garoto, lá de Vitória, né? Que eles queriam trabalhar com a gente. E naquela data, eu tinha uma prova grande em São Paulo e eu não conseguia fazer 2 provas. Até por limite de quantidade de chip. Eles mudaram a data da prova. Posso estar enganado, que pode não ter sido ele, mas houve uma situação dessa, né? Aí, isso daqui passou a resolver o problema da corrida por questões de rapidez de apuração, certo? Precisão e principalmente, como as corridas começaram a crescer muito em volume de atleta, começou a aparecer um problema que imagina a concentração do cara, né? Você bota 5.000 caras para cronometrar, para largar uma prova, está concentrado no mesmo lugar, você dá o tiro de largada, que até então era tiro de largada e linha de chegada. Tá? Aí o que acontecia? Você tinha 5.000 pessoas daqui, quanto tempo isso aqui vai largar depois que deu o tiro de largada? Dava 8 minutos, 10 minutos. Sim. Então o cara, quando ele começava a corrida dele, que é passar pela linha de largada, ele já estava com 10 minutos perdido. E isso era um problema, porque o cara não competia mais.
Sim. Então o cara tem que estar na frente, aí havia aquele sufoco, ele tem que estar na frente e tal. Com o advento do chip, nós colocamos cronometragem na largada e eu pego o tempo do cara no Líquido. momento que ele cruza a linha. Isso. E desconto. Desconto. Então eu dou tempo líquido. Tá? Esse chip resolveu esse grande problema. Isso foi Foi uma... né, um degrau assim Foi. enorme na tecnologia de corrida de rua. Tá? Era um chip relativamente caro. Tá certo? Então a empresa de cronometragem nossa tinha dificuldade de ter mais que 50, 60 mil chips. Então, toda a prova eu tinha que preparar dias antes, preparava o chip, porque a gente tem que cadastrar um a um. Era entregue no dia da prova, então toda a entrega de que não é como hoje, que é 1, 2, 3 dias antes, depende do tamanho. Era no dia. Então o organizador tinha que montar aquele monte de barracas enorme para você em 2 horas entregar tudo. Né? Então era um trambolho e custo para o organizador. Problema nosso que eu não podia fazer, ficava limitado em 2 ou 3 provas por fim de semana, certo? E outro problema que acontecia, que como isso aqui tem um custo, né, e esse custo era o organizador que tinha que bancar era se perdesse, alto, né? Era alto custo. Eles tinham que pegar do atleta de volta, né? Então o que acontecia? Inicialmente o pessoal chegava da corrida, ele já ali na chegada já pegava o chip do cara, fazia o cara tirar. Agora imagina um cara numa prova, numa maratona, chegar, ter que se abaixar, né? O cara ainda nem botou a respiração dele em ordem ainda, uma confusão danada. Era uma pressão, né? Aí surgiu A a hora que você ideia. cruzava. Ah, sim. E era uma pressão. Com Chip. certeza. Exatamente. O cara, pô, o cara tá até zonzo ainda, né? Aí surgiu uma ideia, né? Olha, vamos fazer o seguinte, o cara tem que devolver e ele quer a medalha. Então esse aqui é o vale medalha dele. Foi boa, essa foi boa. Né? Essa foi muito boa. Então você pode deixar o cara chegar, dispersar, tomar água dele, descansar, deitar, fazer massagem. Aí ele vai na barraca lá, tá aqui meu chip, me dá minha medalha. Né? Então resolveu esse problema. Aí o que começou a acontecer? Os caras que não devolviam por alguma razão, né? Ele passava aí nas outras provas com o chip da prova anterior. Aí ele chegava com o chip, o cara dava a medalha. Certo? Aí o que nós fizemos? Aí é a contrapartida nossa de solução, né? Chip vermelho, chip amarelo, chip azul, chip verde. Aí você pegar uma prova da ESCOM, por exemplo, hoje é chip verde. Quando chegar na próxima prova, ele não sabia que não era verde, que era azul. Então o verde não ia servir para pegar medalha. Tá? Aí o que aconteceu? Com essa troca de medalha e atleta, sensacional, ele quer a medalha, mesmo que ele não corra, ele quer a medalha por alguma razão. Né? Aí começou a haver falsificação do chip. De chip? Clone não, né? Isso em falsificação. Que ano que foi falsificação de chip? Cara, acho que foram uns 3, 4 anos depois quando a coisa pegou no mercado, né? Olha, não sei se dá para perceber o estilo. Mal feito, é massinha, gente. É massinha de Durepox. Eu acho que eles pegaram uma forminha, derreteram o plástico. Não, esse aqui é Durepox. Dura? É Durepox, ó. Olha isso aqui, falsificação de chip. Agora, isso aqui, você fala pra mim, pô, mas o cara percebe. Não percebe. Não percebe. Da muvuca, não percebe. Não percebe. Não percebe, tá? Agora, o pior de todos. Olha que pintado. Porque daí eles já descobriram que cada prova era de uma cor. O cara pintou o chip. Esse é o caso. O chip é laranja, é o meu chip. É o meu chip falsificado. Olha que incrível. Era o chip laranja. Quando ele percebeu que a prova era amarela, ele foi lá e pintou o chip de amarelo. É a falsificação da sacanagem. Essa é sensacional. Eu não sabia dessa aqui. Você falou que tinha um segredo para contar, era essa aí. Esse aqui foi o cúmulo, cara. O cúmulo. Ô Miller, hoje de manhã eu estava treinando na academia e eu falei que a gente ia conversar hoje, inclusive com o pessoal que fez as provas agora. E aí hoje o chip, ele vem junto do número de peito. É uma tranquilidade para o atleta. Para vocês também é bom, mas surgiu uma pergunta e ontem você falou isso para mim. Ela perguntou para mim, a minha amiga, Cris, até quanto que pega de distância o chip na hora que você está correndo? Mais ou menos. Bom, vamos lá. Essa tecnologia aqui é chamada de low frequency, tá? Isso aqui foi desenvolvido para controlar gado. Gado? Aqui nessa parte redondinha aqui, no meio, né? Aqui tem uma ampolinha de 3 centímetros de comprimento por 3 milímetros. Tá? Que era o chip na época. Ele lê, no máximo, 60 centímetros de altura. De altura. Tá? Okay. Por isso que a
as antenas ficam no São- chão, ficam no chão. são as antenas, né? Com o advento da UHF, do chip UHF, que é Ultra High Frequency, tá? Esses chips hoje chegam brincando a 10 metros de distância, mas não pro lado do atleta. Não pro lado do atleta. Vou dar um exemplo para exemplificar como é que funciona. Isso é importante você falar. Você tá escutando aí, não fica pensando que ele vai te pegar, se dá um desvio de 10 metros, você vai dançar. Não, vai dançar, vai dançar. Na realidade, imagina uma lanterna. A antena, ela é como se fosse uma lanterna, ela é um foco coneado, tá certo? Certo? Tá? Se eu pegar a lanterna e apontar para aquela parede, Certo. tá lá, opa, pegou 5 metros aqui, tá? Só que o que acontece? A gente usa a antena para cima. Então, você tem esses sinais Isso é. aqui. Então, o atleta tem que chegar bem próximo da antena para ser lido. Tá? Por que 10 metros? 10 metros, o que importa para a gente não é o 10 metros, é a potência que o sistema tem para poder ler bem. Porque esse chip UHF, quando você encosta no corpo, ele para de funcionar. Por isso que ele tem o espaçadorzinho. Aquele espaçador, o pessoal até entende, é para proteger, é para não dobrar. Também. Você não pode dobrar, senão você quebra ele. Né? Mas é para dar uma distância do corpo, tá? Porque essa frequência não gosta de água. Tá? E nosso corpo é 70% água. E a gente corre e joga água o tempo Joga inteiro. água e tal. Escorrendo não tem problema. Tá? Mas se você pegar um copo cheio de água e encostar o chip aqui, ele vai diminuir muito a distância de leitura dele. Legal. Tá? Então é isso. Boa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você vê, ó, a gente falou em 15 minutos, a gente chegou nesse tempo aí. Estamos aqui nesse evento, primeira edição. Qual que é a importância desse evento para o mundo da corrida, no mundo do esporte? Olha, eu particularmente, né, eu sou uma pessoa bastante técnica, né, eu gosto da tecnologia, gosto das invenções, da criatividade e tudo mais, né? Um evento desse, ele tem, na minha opinião, vários motivos, né? Isso foi, inclusive, idealização do Roberto Anel, que é a nossa filial aqui de Ribeirão, Sim. né? Eu apoiei desde o início, eu falei, cara, tá precisando disso. Em 2 sentidos. Primeiro, feiras, juntar pessoas que atendem o fornecedor de uma maneira geral, né? Segundo, o networking das pessoas, tá? A troca de ideias, Sim. né? Concorrentes se encontrarem, trocarem uma ideia, baterem um papo, falar de corrida e as palestras, né? Todas Excelente. elas. A gente tem recebido já elogios, nem mal começou o evento, já estamos tendo elogios e as seguintes sugestões, cara, faça em outros locais, vai para o interior, porque tudo que acontece é São Paulo. Então essa iniciativa do seu interior já foi nota 10. Nota 10. De satisfação das pessoas. As pessoas gostaram disso, né? A ideia é levar para o Brasil, na realidade. É isso aí. Em outros estados, né? Essa é que é a nossa intenção. A gente está muito feliz. Conheci o Dani aqui, ontem a gente bateu um papo e eu acho que a coisa que é mais válida aqui, com certeza, é esse network, essa palestra e a gente levar esse tema da corrida aí, Sem que dúvida. tá num boom no Brasil inteiro e, se Deus quiser, vai continuar crescendo, Sem né? dúvida. E muito. E muito, né? Muito. A gente não consegue acompanhar, para vocês terem uma ideia. É. Nós, como fornecedores de serviços e de produtos, tá? A gente tem que correr atrás, porque cada ano aumenta o organizador, aumenta a prova e principalmente participação em provas. Legal. Miriam, o que eu quero dizer para você? A gente vai começar o evento aqui agora, a gente quer participar, a gente quer estar dentro disso aí. Quero te agradecer e dizer que a gente está passando lá, tá de braços abertos para Chip Time. Opa. Um prazer imenso falar com você e só te agradecer. Se Prazer precisar, é estamos à nosso. disposição. Obrigado pela oportunidade. Valeu, um abraço. Abraços. Gente, se liga aí que daqui a pouco tem mais. Um abraço. Pessoal, aqui mais um convidado e esse aqui mais que especial. As pessoas falam que a gente é meio parecido, eu não sei. Então, Sérgio, prazer te receber aqui. Separados na maternidade. Separados na maternidade, boa. Ó, aqui no evento com o Sérgio Rocha hoje, fã dele, do trabalho que ele vem fazendo. Queria muito participar desse podcast, desse momento, e estou muito feliz, agradeço demais a tua participação. O Pix não caiu ainda. Não caiu ainda, vai cair. Não vai caiu cair. o Pix. Mas ó, no nosso podcast, no Dormir Faz Bem, Sérgio, a gente começa perguntando para os convidados como eles dormem. E aí lá vai a pergunta, Sérgio, você dorme bem? Eu durmo bem, durmo bem. Foi legal que a gente estava conversando ali offline ali e você falou, cara, eu durmo bem, eu troco colchão a cada 5 anos. Isso é uma mania que a gente tem lá em casa, eu e minha mulher. A gente a gente tem bem esse foco em qualidade de sono, qualidade de colchão. E a gente realmente, uma vez por semana, a gente, quando vai trocar a roupa de cama, a gente vira outra. Ó, então olha só, se você quer aumentar a vida útil do seu colchão, segue a dica do Sérgio aí, que ele sabe muito. Não, o mais importante também, se você me permitir... Claro, manda lá. Se você me permitir, é que
A gente sempre vê essas coisas, essas tendências, você vê ali influenciadores falando, recuperar mais rápido, vamos fazer gelo, vamos tomar isso, comer aquilo, não sei o que lá. Cara, e não tem segredo, cara. A melhor maneira de você se recuperar é você dormindo bem. Aí não adianta dormir só 5 horas, 6 horas, tem que dormir 8 horas por dia, tem que arrumar tempo, vai dormir mais cedo. Né? Quanto mais você dormir, melhor você se recupera. Eu me lembro de chegar, de dormir muito dolorido, acordar zerado. Você precisa ter um colchão bom, um ambiente bom de sono, bem escuro, a temperatura, ar-condicionado que deixa uma temperatura boa o tempo todo, para você poder realmente descansar de verdade. E você sabe, tem um amigo meu, que ele inclusive tá aí também, ele sempre fala assim pra mim, Cris, não é como eu durmo, cara, é como eu acordo. Eu acordo bem, e eu acho que é isso aí, é sensacional. Sérgio, outra coisa, não fica focado, manda não pode ficar focado nessas coisas do relógio, falando, você dormiu muito bem, foi péssimo, cara, você tem que sentir. Você tem que sentir. Você sabe quando você dormiu mal, quando você dormiu bem. Não é o relógio que vai dizer isso pra você. Boa. Deixa eu te dizer uma coisa. Conta aqui um pouquinho pra gente, como que surgiu o Corrida no Ar, como que foi essa sacada, que eu acho sensacional, o horário que você solta, a gente que tá voltando, eu tô voltando do treino e eu já coloco lá e já volto escutando pra casa e é muito legal. Como que foi a ideia? Cara, o Corrida no Ar eu tenho há 12 anos, né? Então eu fazia um podcast na revista Contra Relógio antes. O dono da revista pediu pra gente parar de fazer o podcast, a gente parou, eu fui pro YouTube e acabei encontrando um caminho aí de acertar as coisas, de dar certo no YouTube. Só que essa coisa do Corrida no Ar News que eu tenho feito agora, que eu comecei este ano, foi meio que inspirado quando eu levava meus filhos para a escola. Né? Eu escutava um podcast que chamava Loop Matinal, que é do portal Loop Infinito. E era um programa que tinha 15 minutos. Então era o tempo que eu levava meu filho para a escola. Então eu e meu filho, a gente ficava escutando, meus 2 filhos, a gente escutava. Eu falei, cara, e se eu fizesse... É que eu fiz um monte de live no ano passado, com horário fixo e tal. Daí eu falei, cara, eu não aguento mais fazer live. Mas eu queria continuar com essa coisa meio jornalística ainda e tal. Que na verdade é a coisa que eu acho que é o melhor que eu tenho, essa parte, essa porção jornalística e o fato de eu conhecer muita gente, conhecer o esporte como um todo, conhecer muita gente de marca, treinadores, atletas, tudo isso aí. Daí eu decidi chegar nisso e falei, cara, vou fazer isso aqui. Aí comecei a fazer e era só podcast. E eu falei, não, vou fazer isso todos os dias. Será que eu podia fazer todo dia? Eu vou fazer de segunda a sexta. Daí a minha mulher falou assim, olha, por que você não faz todo dia? Eu falei, mas você acha tudo bem fazer todo dia? Ela, claro, não é tranquilo fazer? Então daí eu comecei a fazer todo dia. E como eu já fazia as lives, que era para YouTube e Instagram, eu aproveitei que eu já tinha essa coisa esquematizada no programa que eu uso para fazer essa captação, que é o OBS, e comecei a fazer para todas as mídias. Então é um programa que sai às 6 da manhã no YouTube, no Instagram, no TikTok e em podcast também. Eu acho que é muito legal isso, porque a gente que segue e acompanha, e é exatamente isso que você falou. Eu acabo o meu treino, aí eu conecto lá, aí tá tocando lá. É o tempo mais ou menos de você chegar em casa. Você falou em 15 minutos e aí eu vou te contar um negócio. Várias vezes eu tô chegando em casa, eu dou aquela paradinha no carro, deixa eu escutar esse finalzinho aqui que tá faltando. Só pra terminar. Então é muito legal. Então, tenho certeza que, como eu, muitos outros corredores ou atletas também escutam isso aí. Você recebe feedback disso? Eu recebo de gente que tá no banheiro. Primeiro vai no banheiro, assiste o Corrida no Ar News. Vai estar as meninas fazendo maquiagem, tomando café, fazendo café, escutando o programa, tomando café, no café da manhã e assistindo, ou gente que assiste depois do treino, ou quem assiste no final do dia. Para mim, eu acho o legal de ter criado, que é um hábito das pessoas, um hábito diário de ficar informado, né? Porque o Corrida no Ar News é essa coisa, de informar o que está acontecendo. Até eu já cheguei a fazer um Corrida no Ar News, quando, sei lá, 5, 6 anos atrás. Só que era um programa editado, que dava mais trabalho fazer. Só que o jeito que eu faço é um programa como se eu tivesse... Eu falo que é uma live gravada. Porque eu não tenho corte, eu não fico cortando o áudio. Então, de uma vez só, né? Com corte. Então, quando eu erro alguma coisa, opa, peraí, tá errado aqui. Eu faço. Corrige, então, pra mim, é uma coisa como se fosse rádio, uma coisa no dia a dia. Né? Então, fica como se fosse aquela conversa com a pessoa que está assistindo. Eu tô conversando com as pessoas. Então, eu acho super legal quando as pessoas falam pra mim, pô, Sérgio, a primeira coisa que eu assisto de manhã, quando eu abro meu Instagram, já tá seu vídeo. Então, eu assisto todos os dias. Então, pra mim, eu já disse pra uma amiga que assim, minha sensação de satisfação com o meu trabalho hoje é imensa, porque ele acabou também trazendo uma espécie de rotina para mim que eu não tinha antes, porque era
Porque antes, quando eu fazia, antes era o vídeo, fazia o vídeo e soltava no mesmo dia. Sim. Fazia o vídeo e fazia no mesmo dia. Depois as lives. A live tinha um horário determinado. Assim, quando eu tinha que fazer a live. Tinha umas obrigações, assim. E essa coisa de eu poder fazer, apurar a informação durante o dia, gravar o vídeo e deixar ele programado para sair no dia seguinte de manhã, me trouxe um tempo que eu não tinha mais. Então, às vezes eu termino o programa 5 da tarde, 6 da tarde. Né? Termino o programa, tá tudo, já gravei, editei, já tá tudo publicado, tá tudo programado. Amanhã é de boa. Eu falei Acabou. assim, mas E agora? o que eu vou fazer? Eu vou treinar de novo, vou correr de novo, vou pra academia, vou ler um livro, vou assistir uma série. Então, acabou criando um tempo para mim que eu tinha esquecido que existia. E, consequentemente, aumentou a qualidade do meu trabalho e a qualidade de vida também. Eu ia te falar exatamente isso. Eu acho que a tua entrega aumentou muito. Porque o teu conteúdo diário que está entregando lá é tudo muito recente. É quente. É o quente, conteúdo quente. É agora. Eu estou escutando lá uma coisa que está acontecendo agora, que as pessoas estão vendo agora. Tipo, amanhã vai estar saindo alguma coisa do que a gente está vivendo aqui hoje. E o que eu acho, assim, que eu consigo dar de contribuição para essas notícias, assim, que é... Tudo bem, você pode ter visto no dia anterior o que aconteceu. Mas o que eu acho legal, que eu posso contribuir, é que eu faço análise do que aconteceu ou explico as coisas. Então, às vezes, o cara fala, não, aconteceu com isso primeiro na prova, não é um absurdo. Daí eu chego no dia seguinte, não é um absurdo, porque tem uma regra que é assim, assim. Qual é a regra? Essa é a regra. Então, é de analisar a coisa e explicar para as pessoas. Então, muita gente aprende coisas com corrida analista. Exatamente, nesse ponto... cara, a gente podia ficar falando aqui por horas, mas olha só, nesse ponto, eu vi hoje, você falando da prova de Maringá. Exatamente. É. E aí, no final, você falou da norma, acho que é a 7. Puxa, a norma 7. A norma Vamos 7. falar da norma 7 então de tá novo. aqui a norma 7. Onde está aqui a regra de competição. Então eu acho que isso é sensacional, cara, porque pra gente, também atleta amador, é importante a gente ficar sabendo de tudo isso aí, e a gente vê tudo isso. Outro dia eu vi a situação da pipoca, que eu acho que é um outro termo aí que a gente podia ficar conversando aqui por muito tempo, né? E isso tem feito na corrida. E o que é legal, passando um feedback para você, a gente vai treinar, às vezes o conteúdo, como a gente assiste depois do treino, a gente no outro dia a gente tá falando, cara, você viu aquela situação lá? Tá debatendo, tá debatendo ali, fazendo aquele trotezinho por isso, falando. Por isso que eu acho importante ter a análise e dar a minha opinião. Você pode até discordar de mim, não tem nenhum problema. Exato. Mas é o fato de eu dar a opinião de uma notícia, explicar e as pessoas poderem debater e chegar às suas próprias conclusões também. Não precisa concordar comigo, não acho que isso é chato, isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Já aconteceu, às vezes eu faço uma notícia, eu vejo alguém pegando a notícia e me amassando, entendeu? Eu falei, cara, mas eu olho assim, mas isso não faz sentido, o cara não entendeu. Mas tudo bem, eu acho que ninguém é dono da verdade também, eu não sou o cara mais correto do mundo também, cometo meus erros também. Agora, outra coisa que eu acho que eu gosto muito, porque eu também gosto de rock, e muito, é o riff. Eu acho que é muito legal, cara. O rockinho. O rockzinho ali. Cara, eu quando fazia o Corrida News antigamente, eu colocava musiquinha. Eu fazia já. E quando eu comecei a fazer o Corrida News esse ano, alguém falou assim, Sérgio, já que você voltou a fazer o Corrida News, por que você não volta a colocar a guitarra? Eu falei, porra, é mesmo. Daí eu coloquei ali, porque eu estudei música direitinho. Tá? Pra quem conhece música, cara, eu terminei o Bona. Né, a coisa de solfejo, fui até o final, eu estudei conservatório e tal. Eu queria ter dado certo como músico, assim. Não deu certo, mas tudo bem, mas tá lá, né? Então, eu toco violão desde os 5 anos de idade, então toco e canto há muitos anos, tal. Então, eu vou aproveitar para desenferrujar essa parte que fica divertida e isso acaba me criando oportunidades. Oportunidade, por exemplo, foi numa festa da assessoria de um grande amigo meu em Campo Grande. Era festa de 10 anos da assessoria. Ele falou, você quer dar uma canja lá? Os caras me oferecem, eu falei, eu quero. Eu gosto, eu canto a música. Então, sabe, então eu acabo me dando essas oportunidades que normalmente não aconteceriam, porque as pessoas, mas o Sérgio toca. Então, pra mim, ficava divertido nesse sentido e é um jeito de eu desenferrujar, de eu voltar a escutar coisas, de tocar algumas coisas que eu não tocava faz tempo, ou tirar músicas que eu nunca tirei. Né? Eu tenho certa facilidade, como eu toco violão desde criança, toco guitarra desde os 13, eu tenho facilidade, eu tiro muita coisa de ouvido. Só quando tem alguma dificuldade, daí eu vou lá no YouTube. Deixa eu dar uma ajustadinha ali pra ver. Daí eu vou lá no YouTube, eu tava tocando essa parte errada. Mas eu acho sensacional, eu gosto bastante de rock
E a gente, assim, que é jovem, né? Nós somos jovens, carecas jovem. mais jovens. Mas você também fica do cara que fica tentando adivinhar a música? Ah, total! Total! Eu contei com gente, eu cara, adoro. a gente fica, eu o fico casal, eu fico escutando que música é essa aí. Falei, caraca, começou com essa sonzeira aí. É legal quando a pessoa erra totalmente, fala uma coisa É. nada a ver. Cara, mas tá louco, não é isso não. Mas Mas, se divertido. coloca lá, adivinha a música, vai ter. Que música que eu toquei aí? Aí você coloca lá, as pessoas vão errar. Outra coisa que foi legal, você abriu uma vez uma caixinha de pergunta lá, e aí eu mandei lá, vamos gravar um podcast em Ribeirão Preto? Aí você falou, bora. E aí hoje a gente tá aqui, tá aqui, aconteceu. gravando um mini podcast nesse evento aqui, super legal. Corridas de Negócios, é o primeiro ano que está realizando aqui. E o que você vê nesse evento? O que você acha de tudo isso aí? Cara, eu já fui em outros summits, né, desse estilo. Tem em São Paulo, tem um que é no Sul. Eu acho super importante porque é um jeito de você juntar as pessoas da região, né, para discutir a corrida como um todo e você poder trazer pessoas de fora para dar suas visões. Isso é uma coisa de aprendizado muito importante e de networking também, sim, né? De você, sim. ou network ou de você estreitar laços de amizade, de negócios também. Eu acho achei demais, achei uma iniciativa muito legal mesmo. E um outro ponto aqui, pra gente ir encerrando aqui, cara, a gente vê a corrida crescendo muito, a gente conversou também isso aqui. Sim. E ontem a gente estava discutindo, a gente já está num pico, isso vai continuar crescendo, qual que é a tua visão? Acho difícil a gente saber. O pico a gente só vai saber quando acabar. Né? Assim, será que está no pico? Eu não sei. Eu acho, a minha opinião, que é uma opinião que eu tenho, que o Daniel Krutman da Ticket Sports também tem, que a gente acha que isso aqui se sustenta, do jeito que está, esse crescimento, do jeito que está acontecendo, se sustenta por mais 3 anos. Nessa curva de crescimento absurda que é de pós-pandemia, de muita gente praticando a corrida, porque as pessoas na pandemia descobriram que, poxa, a corrida é um esporte tranquilo de fazer, eu posso sair de casa, não preciso de turma, o equipamento é mais básico. Eu costumo dizer que a corrida tem todos os preços, né? Tem. Ela pode ser muito cara, Isso. mas ela pode ser extremamente barata. Você não precisa de GPS para começar a correr. Você só precisa de um cronômetro, você não precisa de tênis de placa para começar a correr. Você não precisa nem de camiseta especial. Tem uma camiseta de time de futebol, corre. Você não precisa. Igual. Ela tem um preço que você quiser. Ah, não, mas as provas estão caras. Tem prova barata, tem prova cara. Você escolhe o que você quer. A gente tem todos os mais variados preços hoje em dia. Mas esse público que entrou, que também tem tudo quanto é tipo de corredor, tem um corredor muito tranquilo, que nem participa de prova, tem o corredor que corre e participa mais tranquilão, tem o cara mais moderado, tem o cara que é louco, tem o cara que só gosta de correr para performance, tem de tudo. Tá? Então acho o barato da democracia da corrida é essa. E você tá falando uma coisa agora, eu tô lembrando, eu fiz uma prova... O barato é esse, não o barato é essa. Vamos com isso. Eu tava lembrando, fiz uma prova umas 2 semanas atrás, e a minha cunhada, ela pratica corrida, já praticou na academia, na esteira, na rua, enfim. E ela nunca, uns 10 anos, e ela nunca tinha feito uma prova. Pois é. E aí, ela essa semana falou assim, Cris, deixa eu te falar uma coisa, eu adorei aquela vibe, daquela energia. Essa é uma coisa, quando você vai na primeira vez numa corrida, uma prova, você sente isso, é uma coisa muito louca. Muito. Você gosta de uma energia muito diferente, né? Que não é, tá todo mundo vendo aquilo, tá todo mundo, tem um espírito muito legal. É lógico que depois, com o tempo, você deixa de sentir essas coisas, porque você já está muito acostumado naquele ambiente. Mas quando você vai em outros ambientes de competição, você não sente a mesma coisa. Não. Cara, isso não tem, porque é uma coisa muito da corrida, porque tem um negócio que eu acho foda desse esporte, é que assim, você pode jogar tênis a vida toda, praticar a vida toda, você nunca vai disputar a final de Roland Garros, nunca, você nunca vai pisar naquela quadra. Você pode jogar futebol a vida toda, você nunca vai estar no time que vai estar na final do Brasileirão no Maracanã, você nunca vai pisar naquele estádio, naquela grama. A corrida, você está na mesma prova do cara que bate o recorde mundial. Você está lá, vou correr a Maratona de Berlim, o cara bateu o recorde mundial naquela prova que você estava. Então você participa daquilo, isso é uma coisa exclusiva da corrida. Ah, não, no ciclismo tem em menor proporção. Você nunca vai participar do Tour de France, você participa do L'Étape de Tour. No Tour de France você não tem, é só profissional, não tem amador. Então é um esporte muito diferente da corrida porque ele proporciona essas coisas que os outros não conseguem. Por isso que é um esporte muito diferente dos outros nesse sentido. Show. Cara, agora você falou isso aí, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer a minha primeira maratona agora, 50 anos. Eu fui diagnosticado contra uma malásia quando eu tinha 30 nos 2 joelhos. Nível? Qual nível?
acho que era 4, 2, Quatro. já era tipo assim. Porque você sabe que condromalácia todo mundo tem. Né? Então, e aí escuta só. Todo E, mundo e aí tem condromalácia. Se eu for medir, eu tenho. já falei disso. Ó, aqueles ali, eles falam que a gente é parecido, ó. A gente é muito parecido. Separados na maternidade. É o meu coach. E aí o que aconteceu? Um ortopedista muito legal falou pra mim, Cris, vai fazer bike que nunca mais você vai correr. Ah, eu não, tinha não era do esporte. Não era do esporte. esporte. E aí eu fui fisioterapia, me deu uma depressão, eu falei, cara, eu vou virar uma bola, cara. Com 30 anos eu sou ruim de bola, eu sou ruim de esporte coletivo. Eu sou corrida é a única coisa que eu consigo fazer. eu posso fazer, ninguém me enche o saco. E um fisioterapeuta me ajudou e disse pra mim, cara, esquece tudo isso, vai fazer fortalecimento muscular e vai dar tudo certo. Eu digo assim, se o cara vai no ortopedista, o cara não é ortopedista do esporte, ele fala, para de correr, você troca de médico. Cara, mas me deu aquele choque, né? Então, assim, Sim, ó, sim. eu sempre tive uma ideia, e agora eu vou fazer uma maratona, mas eu sempre pensei em fazer uma major. Tá? Mas agora tá muito difícil. Tipo, pra mim é impossível Você não com esse precisa- tempo não aí. precisa ser uma major. Mas Buenos Aires pra mim vai ser uma puta de uma prova. Buenos Aires é a menor prova do Brasil. E aí, Né? Você entendeu, né? sim. É a menor prova do Brasil. A menor maratona brasileira é Buenos Aires. Entendeu? É o que a gente costuma falar. E aí o que eu fico pensando, cara? Uma coisa que depois que comecei a correr, eu falei, cara, quem sabe um dia eu vou fazer Nova York. Mas eu escuto muita gente falar que Nova York é uma decepção. E você já fez Nova Eu York. não acho decepção, não. É uma prova incrível. Ah. Mas assim, cara, eu vou dizer assim, você não precisa correr uma major para sentir para ir num lugar sensacional, sabe? Vou te dar algumas opções que não precisa ser uma major. Maratona de Roma. É um museu a porta... Meu museu Deus a do céu céu. aberto. Maratona de Praga. Foda, sabe? Maratona de Cali, que eu fui no início do ano, foi demais a prova. Maratona de Buenos Aires, Santiago, você não precisa gastar uma fortuna Pra fazer. para ir, né? Porque majors, que são muito caros, difícil de se inscrever. Os hotéis são tudo lotado porque a prova é gigante. Você tem que ficar bem afastado. Às vezes você vai na Nova York, você tem que chegar super cedo para largar depois. Cara, se é o seu desejo, se é o seu sonho, Beleza. cara, faça. Faça, você não vai se decepcionar, entendeu? Mas precisar, não precisa. Né? Tem um amigo nosso que fez agora Praga e ele falou exatamente isso. Ele Praga falou que foi Praga é- fantástico, assim, Praga fantástico. É uma cidade animal e a isso. cerveja é maravilhosa. Show. Sérgio, te agradecer Eu que demais agradeço aí, velho. obrigado pelo convite, tamo junto. Um Valeu. abração. Podcast Dormir Faz Bem. Ó, agora como é antes das 4 da tarde, ainda pode cafezinho com o meu coach aqui, Rafael Fornel. Valeu, Cris. Valeu. Rafa, fala pra mim aí, o que você tá achando do evento? Tô achando muito bacana reunir organizadores, assessorias, vários segmentos da parte de trás do mundo da corrida, né? Então, Uhum. a corrida vem crescendo muito e essa troca de ideia em quem faz a coisa acontecer por trás, eu acho que é super importante e só fortalece a nossa área. E é legal aqui porque a gente faz esse network com pessoas que você nem sabia que eram tão envolvidas com a corrida, né? Exatamente. E muitas vezes a gente que treina, que participa de uma prova, não tem ideia que existe toda essa estrutura por trás da corrida, né? Exatamente. É um mundo que gera muito trabalho, muito emprego, muita renda, que interfere diretamente até no PIB do país, né? Então Isso. o esporte movimenta um dinheiro super importante para toda a economia. O Rafa, sabe uma coisa que eu vi que a gente conversou muito aqui com as pessoas, aqui, com várias pessoas que eu já entrevistei hoje, é o seguinte: a corrida vem crescendo muito, foi o esporte que mais cresceu no ano de 2024 no Brasil. E aí a pergunta é, a gente chegou no pico? O que você vê? Ou você acha que a gente vai continuar crescendo, se vai entrar numa queda? O que você acha sobre isso, cara? Hoje no Brasil nós temos 14 milhões de praticantes de corrida. Boa. Né? Então é um número, se comparar com a população, é um número pequeno ainda. Como a gente conhece muitas pessoas que correm, a gente convive com esse meio, a gente acha que está super lotado, né? Mas tem muito potencial para crescimento ainda. O presidente da Federação Paulista de Atletismo estava aqui, ele comentou que o crescimento do ano passado para esse ano foi em 40% no número de corridas. O ano passado teve 400, esse ano foi 700 e pouco. E no primeiro semestre já teve 400 corridas. Então a ideia é que chegue em mais de 1.000 corridas só no estado de São Paulo esse ano. Então é uma tendência de crescimento ainda. E levando em consideração o número da população e o número de praticantes,
certamente está crescendo. Pelo menos pelos próximos 4, 5 anos, a certeza de crescimento. E aí, olha só esse dado que eu vou te falar. A gente estava conversando aqui, antes da hora do almoço, sobre o seguinte assunto. A minha cunhada pratica corrida, não é uma assessoria, ela gosta de correr às vezes na rua, às vezes na esteira, mas ela não, faz uns 10 anos que ela começou a fazer correr, mas não frequentemente, sabe? Correr de final de semana, às vezes uma vez por semana, 2 vezes no mês, enfim. E aí ela participou esse ano, 10 anos, que ela já começou a correr, da primeira prova. Olha que legal. Então aí você vê, né? E aí ela falou, Cris, eu nunca participei de uma prova, eu achei uma energia, uma coisa assim... É uma experiência muito... É incrível, porque você faz, você se desafia, no final você vai ganhar uma medalha, né? Que é o conhecimento de tudo que você passou. E esse número de 14 milhões de praticantes de corrida, apenas 14% participam de provas. E era esse número exatamente que eu queria falar. Então, às vezes a gente tem uma ideia assim, mas a corrida chegou num boom. Gente, o que está acontecendo com a quantidade de provas, aumentando 40%, quase 50% dentro do ano, é um exemplo disso. A minoria das pessoas, 14%, é isso? 14% de quem pratica participam de prova. E desses 14 milhões, 12 ou 13% participam de assessoria. Então, olha só. É um número pequeno ainda. Então, por isso que o mercado é para todo mundo e a tendência é crescer cada vez mais. E uma coisa assim que eu vejo assim da corrida, essa questão da democracia da corrida, por quê? Porque não é você contra o outro, né? Exatamente. Eu acho que é você querendo melhorar a cada dia, né? Sim. Todo dia a gente busca isso aí. Você vê isso no perfil dos teus alunos? Como é que é? Muito, muito. Eu sempre falo com os alunos que faz parte do desenvolvimento ao longo da vida. A gente tem os amigos da escola, os amigos da faculdade, os amigos do trabalho. Então vem numa crescente do número de pessoas que a gente convive e conhece. Depois que a gente fica adulto, vai para o mercado de trabalho, a gente convive com um número menor de pessoas, a gente para de fazer amizade, né? É normal, faz parte da vida. E aí a corrida, o esporte em si, ele faz com que isso volte. Então a gente convive com mais pessoas, a gente vai se relacionar com mais pessoas, a gente vai ter amigos, e isso vai fazer mudar completamente a sua rotina do final de semana, o aniversário. Aí você vai conviver com um número maior de pessoas, vai ter mais amizade, vai ter mais compromissos, mais lazer em comunidade. Então isso é muito interessante. E eu vejo exatamente essa situação, pego o meu exemplo, a gente já conversa bastante sobre isso, né? Sim. Sou quase entrando na fase do idoso aí, a galera até me apelida, um monte de apelido aí. Vocês se cuidem comigo aí, deixa quieto. Ele já tá de azul hoje porque é o vovô Smurf. Os vovô Smurf, pronto, mais um aí, tá tudo certo. Mas eu vejo, assim, ó, o tanto de amizade que a gente consegue fazer na corrida e como isso muda o teu ambiente do dia a dia. Isso que você falou, você começa a ter um outro foco de vida, né? Pensar no ser humano, que ele tem várias esferas, bio, psico, eco, religioso. Então, o ser humano ele não é só físico, ele não é só o mental, ele é o social, a relação com as pessoas, a relação com uma crença, né? Pode ser não uma religião em si, mas uma crença como um todo, e a relação que ele tem com a natureza. Então hoje a gente vê uma crescente nos esportes de corrida, mas também nos esportes de aventura, de trail, que é uma conexão mais profunda com a natureza, né? Que às vezes não está tão apegado em pace, em ritmo, em melhor tempo, mas está conectado com aquele ambiente, com as pessoas no entorno. Então é uma linha da corrida, da parte do atletismo, está crescendo cada vez mais. Então essas cinco esferas, né, do ser humano como um todo. Então, isso é muito legal e o esporte pode proporcionar esse desenvolvimento completo. Né? E isso é uma coisa que você falou aqui, que eu vejo muito, as pessoas também entrando muito nesse do trail, né? Sim. Também, a gente pratica corrida de rua, mas tem muita gente da assessoria que também gosta disso. Eu tenho vários amigos que começaram na corrida e mandam, Cris, cara, o dia que você for correr o trail, você vai ver também o tanto que é legal. Exatamente. Um dia, uma hora. Agora eu acho que o objetivo é mas eu também vejo. É que você está prestes a fazer a maratona, mas em algum momento você vai ter essa experiência de fazer uma corrida em trilha, pode ser um trail ou um outro tipo de corrida, que é essa relação com a natureza, né? Você está ali, uma hora você está correndo, aí chega um momento que você tem que caminhar, porque você não consegue correr porque é uma inclinação que é impossível de você correr nessa inclinação. Então, e aí está com um ambiente de paisagem diferente. Fora isso também tem as viagens, né? A gente comentou desse lance de conexão social, de amizade. As pessoas viajando para participar de eventos, tanto no trail quanto na corrida de rua também.
Outra coisa que me surpreende aqui, essa questão da tecnologia associada à corrida, sabe? A gente vê assim, aqui a gente está do lado do stand aqui do Chiptime, a Chiptime está promovendo esse evento aqui. Cara, o que eles têm de tecnologia estão entregando aí, absurdo. Fantástico, né? Animal. Fantástico, assim. E se você vê também a parte onde tem alguns aplicativos e algumas provas que o seu familiar, o seu amigo pode acompanhar você durante o percurso, né? Então você vai lá fazer a Maratona de Buenos Aires, ou a Maratona do Rio, ou uma outra maratona, e o seu familiar está te acompanhando. Ó, o Cris está no quilômetro 19, tá muito bem, tá mantendo o ritmo, que legal. Então, essa energia positiva de qualquer lugar, mesmo a pessoa não estando presente ali. Então, a tecnologia, ela favorece nesse aspecto. E se a gente pensar anos atrás, a tecnologia do relógio, né, não existia. Então, era muito percepção corporal, era tempo, era olhando a plaquinha e ver o tempo de cada quilômetro, a cada 5 quilômetros. Então, a tecnologia favoreceu muito nesse sentido também. E eu vejo assim essa questão da profissionalização, sabe, Rafa? Assessoria hoje de corrida, assessoria esportiva, a grande maioria das assessorias aqui de Ribeirão Preto, não vou falar da Forrun, porque a Forrun é fora da curva. Eu sou suspeito, você sabe o tanto que a gente tem uma relação lá bacana com as pessoas lá, com você, com a Nelly, enfim, com todo mundo, mas eu vejo que as pessoas estão voltando pro profissional, sabe? É um lado muito profissional. A gente tem esse ambiente da amizade, da brincadeira, mas as planilhas, os treinos, os horários, tudo que existe um planejamento estrutural muito grande. E esse evento, ao meu ponto de vista, mostra isso. Muito. A profissionalização do mercado. Do mercado, né? A gente viu ali as pessoas dando palestra, as palestras, falando em termos técnicos, preocupado em entregar sempre o melhor. Você vê isso? A gente está falando aqui de organizadores, de brand, de ideias, de mercado, mas quem movimenta isso é o aluno. É o aluno que paga no final a inscrição da prova, ele que movimenta. Quem o patrocinador do evento quer atrair é o consumidor, é o atleta, né? E eu penso sempre assim, o meu aluno, ele tira o dia, tira a semana, ele separa 5 horas, 6 horas, 8 horas, 3 horas, 2 horas da semana dele para praticar o exercício. Então, ele merece ter o respeito e ter um treino especificamente para ele. Então, eu valorizo muito isso. Então, muitas pessoas falam, eu treino por aplicativo do Garmin. É excelente, legal, é muito bom. Mas essa interação, eu quis dizer, como é que tá? E essa dor, como é que foi? Vou ajustar seu treino, amanhã você vai fazer um treino de rodagem, não faz sentido não. Então isso eu acho que é super importante, essa relação pessoal e uma coisa personalizada, porque afinal de contas, você está tirando tempo, às vezes, de fazer um compromisso com outra pessoa, ou do trabalho, ou uma viagem, ou alguma coisa com a sua família, para estar ali correndo e treinando, se dedicando para isso. Então eu acho que isso é uma coisa que, para mim, é inegociável. Assim. A gente conversa bastante sobre isso e isso vou falar da Forrun, esse treino individualizado e esse acompanhamento individualizado, que é uma coisa que você se preocupa muito. Eu tenho certeza que isso aí, cara, é o que mais cativa os teus alunos, entendeu? E isso é muito importante. E eu vejo isso na corrida, cara. Todo esse evento aqui preocupado muito com a experiência do corredor. Sim, hoje vários organizadores falaram muitas coisas aqui de experiência do consumidor, experiência do atleta na prova, super legal, que com certeza vou incorporar para assessoria também e para o mercado como um todo, né? Então, isso é super enriquecedor, porque a gente tem os organizadores aqui das maiores provas do Brasil, então assim, e Ribeirão está sediando pelo primeiro, eu tenho certeza que é o primeiro de muitos, cada vez vai estar mais estruturado e com um público maior ainda. Show! Galera, Rafael Fornel, Forrun, assessoria nota 1000. Valeu, Rafa, pessoal. Obrigado. Luiz. Tamo junto. Bora, até a próxima. Seguindo aqui, agora estou entrevistando a Cris, que é diretora comercial da Fotop. Eu acho que tudo a ver com o momento atual que a gente vive. Então quero agradecer demais a Cris aqui por esse bate-papo. Vocês vão entender um pouquinho como que surgiu a Fotop, em que momento que ela está, que está super especial. Cris, muito obrigado. Olá, obrigado pelo convite. Imagina. Cris, fala um pouquinho pra galera, assim, todo mundo aqui do meio da corrida conhece a Fotop, mas como que surgiu a Fotop? Como que foi essa ideia? Fala pra gente. Bom, a Fotop, ela são 2 CEOs, né, o André e o Renato, e há muitos anos atrás a gente tinha 2 portais de conteúdo, que era o WebVenture, que era de esportes de aventura, e o WebRun, de conteúdo de corrida de rua. E naquela época começou a se fazer um pouco dessa parte de venda de fotos, só que só desses 2 mercados. Com a evolução, né, da fotografia,
o negócio começou a aumentar e eles falaram, nossa, além desses mercados, a gente tem muitos outros mercados para atuar de fotografia. O futebol, esportes de luta, entre outros mercados. E aí surgiu a Fotop, né, que seria um nome um pouco mais neutro, digamos assim, com a fotografia, e a gente consegue abraçar mais segmentos, né? Então foi assim que surgiu a Fotop. Então hoje realmente a gente está aí, né, mundialmente conhecido. Então, a gente trabalha tanto no Brasil quanto fora do país, então a gente atende a vários mercados internacionais, né, com essa parte de venda de fotos aos participantes de evento. E é muito legal isso que a gente estava falando, porque, vou até falar aqui do meu exemplo, eu estava conversando mais cedo com o Tibério do Vai Correndo, e aí eu falei assim, cara, será que a Fotop vai estar em uma maratona que eu vou fazer? Porque se tiver, eu vou querer comprar o pacote da maratona. Porque o atleta vai fazer uma prova maior, mesmo que às vezes ele já quer comprar as fotos dele antecipadas, né? Exatamente. E vocês fazem isso em vários. E eu vejo isso cada vez mais frequente. Então eu vejo que vocês entraram nesse mundo com muita agilidade e muita qualidade. Como que foi essa adaptação? Assim, foi muito rápido, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem fotógrafos, né, que são cadastrados no Brasil todo. Então, a gente faz provas em todos os lugares. Então, hoje o fotógrafo ele tem toda a flexibilidade ali de regionalmente fazer os eventos, ou se ele tiver interesse em viajar mesmo, né? Então, o fotógrafo aqui de São Paulo, por exemplo, vai fazer uma prova no Nordeste, no Sul e tal. E realmente a gente tem algo muito ágil mesmo, né, do fotógrafo pela própria plataforma já subir essa foto. E o grande lance da busca, né, ou pela numeração de peito, ou pelo reconhecimento facial, né, o pessoal consegue se encontrar, comprar facilmente e tal. Então, realmente, hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Então, hoje a gente está sempre ali na ponta, né, pensando em tudo que é melhor, tanto para o atleta, quanto para o organizador, quanto para o fotógrafo, né, para a gente ter toda essa agilidade mesmo, porque hoje o atleta, ele não quer esperar um dia, 2 para colocar uma foto no ar. Ele quer rapidamente ali, participou do evento, chegou em casa, tomou um banho, comeu alguma coisa, ele já quer comprar foto e já postar, né? Então é tudo muito, muito agilizado e a Fotop, então, tá nessa agilidade aí mesmo. Eu acho que vocês entraram, a gente fala muito no podcast do Me Faz Bem, a gente fala muito sobre a questão das telas, né? Que a gente vive nesse mundo e a Fotop entrou nesse mundo de comprar as fotos, entregar com uma agilidade e uma qualidade extraordinária. Eu não conheço, assim, outras empresas fora, mas o que eu escuto muito é, Cris, se você for fazer uma prova fora, você vai sentir saudade da Fotop. Como é para vocês? A Fotop tem quantos anos? A Fotop, como Fotop mesmo, é desde 2015, Olha tá, só, que a gente a existe. gente estava 10 anos e você escutar esses depoimentos, né? Como que é para vocês ouvir isso dos clientes de vocês, né? Então, realmente, tem muito cliente que fala, nossa, fui numa prova internacional, tal, e eu não consegui pegar foto com tanta agilidade, custou muito caro, não estava legal, tal. Então, realmente, hoje a gente junta ali, né, a tecnologia com a qualidade, com a rapidez, e muitas vezes isso você não encontra, né, em outras empresas ou fora do país, né? Então, por isso que Fotop está expandindo aí também, né? Hoje a gente pretende aí conseguir atender os atletas a nível Brasil, que a gente já atende, né, muito bem em muitos lugares, né? Então a gente é líder aí de mercado, mas também atender, né, nos países aí fora, né? Então estamos expandindo. E além da expansão, existem outros planos aí de tecnologia, que eu vi que recentemente entraram os vídeos, né? Isso. E é muito legal que vocês pegaram num momento ali do atleta, que é quando ele está chegando, né? Então, assim, no finalzinho, a hora que tá naquela euforia, chegando, vou atingir aquela marca, eu tô passando a linha de chegada. Enfim, eu acho que a corrida é uma coisa que é uma briga de você com você mesmo, né? As pessoas às vezes dizem assim, Cris, você ganhou a prova? Não, imagina, não vou ganhar a prova. Mas como que você foi? Eu fui bem. Eu cheguei no meu objetivo, né? Então vocês registram aquele momento ali em vídeo. Eu achei isso muito bom. Na verdade, hoje a gente registra a mesma experiência do atleta e cada um tem o seu objetivo, né? Um ele quer, né,
ter a marca ali dele, nossa, RP. o melhor RP dele. O outro, ele quer finalizar a prova bem, né? O outro foi um sonho participar daquele evento, o outro foi acompanhar alguém ali junto. Então, enfim, cada um tem o seu sonho, né, naquele determinado evento. Então, hoje, além da fotografia, a gente está trabalhando com a parte dos vídeos, né? Então, o próprio fotógrafo ou videomakers podem, né, fazer são pequenos vídeos ali, né, de até 1 minuto, né, aonde pega aquele take, né, da pessoa naquele determinado momento, seja no percurso, seja numa pré-chegada, na chegada. Então, sim, a gente lançou isso, é recente, né, e tá fazendo um sucesso aí Pessoal tem muito gostado? grande, tem gostado demais. E uma outra coisa que a gente tem também, que é super bacana, é o nosso pacote antecipado. Não sei se você já ouviu Não falar. sabia, já aproveita aí, vamos soltar. Como é que é esse A negócio? gente tem em alguns eventos hoje um pacote em que o atleta ele compra todas as fotos dele antes do evento acontecer. Então o que acontece? Ele compra por um valor super bacana e a hora que o fotógrafo já vai subindo aquela foto, ele já colocou ou a numeração ou o facial e ele consegue receber isso horas depois da prova. Então a prova acabou, sei lá, 11 horas da manhã, da 1h da tarde, ele já começou a receber ou por e-mail ou pelo aplicativo. Então é uma forma dele não precisar ficar procurando cada foto e com agilidade ele já recebe, já manda para a família, já posta. Então a gente tem essa tecnologia também que é super bacana. Eu acho isso que você falou, dessa questão da agilidade, eu acho sensacional. Final de semana passado a gente teve essa prova aqui em Ribeirão Preto e a gente estava conversando ali agora sobre isso. Foi até às 11 horas, 2 horas da tarde, o pessoal já estava com as fotos. Exato. E assim, gente, não é uma foto, é todas as fotos. E a gente está falando de mais de milhares de atletas. Então é muito legal isso que vocês construíram. Eu não tenho ideia o que rola por trás da estrutura. Conheço alguns fotógrafos que estão nos treinos aí. A gente, no fim, a gente pega até uma certa amizade, né? Verdade. Um deles está ali, que é um querido ali, amigo nosso. Mas eu vejo assim, eu tiro o chapéu para esse trabalho que vocês têm feito, tá? Porque é um trabalho de excelência que vocês estão entregando aí para o Brasil. E vou te falar uma outra coisa. Você está falando logo depois, já está o link lá das fotos. Nos grupos de corrida, de assessoria de corrida, é muito comum que vai chegando lá 11 horas, meio-dia, alguém diz assim, alguém tem o link das fotos de hoje? É verdade. É verdade. O pessoal tem, né, toda essa ansiedade, é uma ansiedade boa, né? Boa, de querer ver a performance que ele teve, se ele estava correndo legal ali, né, de ter essa memória, né? Hoje o Fotop trabalha com a memória em fotografia ou a memória no vídeo, né? Então essa experiência que fica ali, né, em imagens, que a pessoa nunca mais vai esquecer, né? Então que ela vai postar, que ela vai guardar, muitas vezes ela vai imprimir, né? Então a gente trabalha mesmo com essa parte da experiência naquele momento, é isso. O que você vê para o futuro aí da corrida? O que a Fotop planeja aí para o futuro da corrida? Porque tem muita gente falando assim, não, a corrida já atingiu o máximo aí e não vai crescer mais que isso, agora vai cair. Aí tem gente que tá falando, não, vai continuar crescendo porque é um esporte democrático, é fácil. O que vocês veem? O que a gente acredita que, claro, todos os tipos de mercado, né, todos os segmentos, eles têm o seu momento de boom, né? E tem um momento que ele vai dar, né, ali uma estabilizada, normal, né? Isso acontece mesmo, mas as coisas elas evoluem muito rápido, né? Então sempre tem uma novidade. A gente busca muita novidade também fora, né? Sim. Então os sócios aqui viajam bastante para ver o que está acontecendo no mundo. Entendeu? Pra gente trazer, então a gente é muito antenado nessa parte, né? Então a gente traz o que está acontecendo de bacana, né, para testar aqui e para tornar uma realidade também para o nosso público, né? Então eu acredito que as modalidades elas evoluem, sempre tem novidade. Então às vezes é uma corrida que vem com corrida de personagem, né? É uma corrida que vem com uma experiência diferenciada, né? É uma corrida que, né, tem ali alguma coisa que o pessoal viu e falou, vamos trazer para testar. As corridas kids, os trails, né? Então, quer dizer, eu acho que as evoluções elas continuam. Elas podem dar uma estabilizada, mas tem uma hora que ela vai voltar a ter novidade e tal. E a fotografia vem junto, né? Então, fotografia, vídeo, então assim, a gente sempre está antenado para trazer a melhor qualidade, a melhor tecnologia, a melhor rapidez, os melhores profissionais. Então a gente está aqui para atender a todos aí. Que bom, que bom.
E agora, assim, chegando, Cris, falar um pouquinho do evento aqui, o primeiro evento que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto, network fantástico, né? A gente conheceu aqui hoje, que já tá batendo papo aqui, e eu acho que isso é muito válido, não só para a corrida, mas para todo esse ambiente do esporte. A Passalacqua Colchões, ela sempre apoiou essa questão da vida saudável, o sono é um dos pilares da vida saudável, né? Com certeza. Falando nisso, você dorme bem? Durmo super. Aí, ó. Tá bom, Eu acho que dormir bem é tudo. É tudo. É tudo. Porque renova energia para tudo que você vai fazer, para qualquer segmento, né? Eu digo assim, ó, quando eu durmo mal, eu acordo no dia eu tô de ressaca. Parece que eu tomei um porre. É verdade. E é assim, né? Então não é só questão do humor, sabe? O nosso metabolismo, ele tem algumas coisas que ele faz só quando a gente dorme. E a recuperação muscular é uma delas, né? Então, pra gente estar participando desse evento é muito importante. Porque a gente está interagindo com as pessoas e também entendendo como a gente pode melhorar no mercado, né? Exato. Então, fala o que a Fotop acha desse evento, dessa primeira edição aqui. Tenho certeza que vão ter outras aí, porque tá maravilhoso. Com certeza. O que você acha? Bom, para mim, todos esses eventos de networking, né, de conteúdo e tal, são super importantes, né, para você aprender, para você conhecer gente nova, para você rever, né, com quem você já tem contato. Então, eu adoro esse tipo de evento. Fotop sempre está presente. A corrida de negócios, né, foi um projeto que quando o Daniel veio falar comigo, de primeira a gente apoiou, sabe? Fala, Daniel, a gente tá junto, a gente tá aqui com algumas experiências, né? Então a gente faz uma foto aqui que a gente né, entrega na hora, que a gente chama de foto cortesia, que isso... Vocês já fizeram tudo aí, a foto aí? Todo mundo já fez as fez? fotos cortesia aqui, né? Então a gente costuma levar isso muito para evento, tanto numa retirada de kit, quanto mesmo numa arena de evento, tal, a gente leva essa solução de ativação. Então aqui a gente tem uma documentação também do evento, então a gente quis estar junto, né, tanto para trazer o serviço de fotografia, quanto para prestigiar, para estar aqui junto com os clientes, conhecer gente nova, aprender, né? Tem tanto conteúdo legal aqui também. Então, que seja o primeiro de muitos aí, na verdade. É isso aí. É isso aí. Cris, te agradecer demais aqui a tua Obrigada. participação. Muito obrigado e parabéns a todos vocês da Fotop pelo excelente trabalho. Obrigada, sucesso. Obrigada. Valeu. Até a Obrigada. próxima, gente. Valeu. Até mais. Podcast Dormir Faz Bem agora com a minha amiga Karina. Karina, muito bem-vinda. Muito obrigada. Achou que a gente não ia conversar? A gente estava conversando aqui. Furou o treino de hoje. Eu não, foi abandonada. Foi abandonada, foi abandonada. Mas eles falaram pra mim assim, a Karina não vai no treino, ela vai dormir. Me subestimaram. Tá. E aí, 7h30 da manhã, ela mandou uma mensagem, ô, cadê? Já estamos Não, aqui. era 5h30. Era 5h30, ninguém me respondeu. Fizeram o clube do Bolinha. Não se Foi misturaram. mais ou menos isso. Foi. Eu sei. A minha pergunta é o seguinte, você dorme bem? Eu durmo bem porque eu durmo em qualquer lugar. Mas se eu durmo com qualidade, se eu acordo bem, é a diferença. É isso que eu tava comentando. Dormir eu durmo, assim, mas nas últimas semanas eu falei, nó, acho que eu preciso trocar esse colchão. Tá eu tô vendo? acordando parecendo que eu tomei umas vassouradas. Karina, fala pra mim, como que começou a tua relação com a corrida? Como foi a ideia de você criar esse canal no Instagram, que já tem muitos seguidores, mais de 40 mil seguidores aí? Fala aí, como é que Certo. foi? Eu comecei a correr sem querer correr. Foi realmente sem querer 13 anos atrás. Eu sempre tive uma questão com peso, então eu tava no momento de, preciso perder peso. Tava fazendo todas as aulas possíveis da academia, jump, step, dança, tudo. Precisei parar um tempo que eu tive um cisto. Quando eu voltei, eu fui pra esteira pra potencializar. Falei, não, vou correr atrás do tempo perdido. Ansiosa, comecei a atacar no botão da velocidade e comecei a correr e andar, assim, tipo, intervalado. Gostei e fui indo. Só que a gente tava na época de Facebook ainda. Facebook. Olha aí, você teve Facebook? Conta pra gente. Orkut? Orkut eu tive, Orkut. amava. Estão dizendo que vai voltar. Mas no Facebook eu comecei a compartilhar essa rotina, essa perda de peso que eu vim tendo, os quilômetros que eu comecei a conquistar, então os primeiros 5. Eu sou de Bragança, então o lago tem 2,5. Então, nossa, minha primeira volta Minha primeira volta no lago, correndo. Então foram muitas conquistas que eu fui compartilhando. E daí quando eu fui pro Instagram, porque ainda não tinha, né? Então quando eu migrei, eu ainda não era corredora da vida real, ainda era Karina Teixeira. Mas daí chegou um momento e falaram, você precisa fazer uma coisa de corrida. E eu sou publicitária, trabalhava em agência, falta de horário, uma cervejinha depois do expediente, enfim. E um amigo falou assim, você é muito vida real. E daí eu comecei a falar, putz, é isso. Eu não vou criar outro Instagram só de corrida.
vai ser corredora da vida Da real. real, Então legal. eu uni os dois. Então eu fiquei muito tempo fazendo, né, essa dualidade que a gente é. Então, você não é só corredor, né? Cada um tem a sua história. Um é pai, tá sendo mãe, ou não viaja, ou é empresário, o outro começou a correr agora. Então, a gente tem toda essa bagagem da vida real, além da nossa vida, do treino ali, que é aquele pedaço do dia, mas o que é o resto? Então, desde lá de trás, eu vim compartilhando realmente qual que é a minha realidade do momento, daquela época. E agora você está falando isso, e enquanto você estava falando, antes de você falar para mim, você também é corredor da vida real, porque você tem... E é Exato, exatamente exato. isso, porque não é só isso, você faz a corrida, você encaixa no teu processo e aquilo ali vira uma rotina, né? Uhum. E aí ela entrou na tua vida e hoje é uma rotina da tua vida. Como é que explica? Exato. Ela entrou despretensiosa, né? Como um primeiro hobby, e aquilo vai, né? O começo é muito gostoso. Por isso que eu sempre falo, se você tá começando, aproveite os 5, aproveite os 10, porque você nunca mais volta. Se você subir muito rápido, você perdeu toda aquela magia do ir conquistando. Isso. Então, enfim, né? Cada um faz ali a sua coisa, mas isso é muito gostoso. Então, eu sempre mostrei isso de uma forma muito autêntica, e eu acho que eu sempre tentei conectar com a pessoa também. Então, a minha vida real é essa. Qual que é a sua? Né? Qual que é a do João, da Maria, do José? E o que faz sentido para cada um? Faz sentido você correr mais rápido ou faz sentido você correr mais longe? Tudo bem, é a sua escolha, é a sua corrida. Exato. E isso cabe a você. E é legal porque eu estava conversando com uma pessoa aqui agora, ele falou assim que a primeira vez que ia ter uma prova, e é muito comum a gente estar vendo isso nesse evento, e eu tô achando demais isso, a pessoa, pelo nome corrida, ele quer correr no máximo. As pessoas que ainda não têm ideia, vou me inscrever numa corrida de 10 quilômetros. A pessoa às vezes não tem noção do que é os 10 quilômetros. E aí ela quer começar a corrida e ela corre 500 metros e ela cai. Ela diz, meu Deus do céu, vou morrer. Ai, meu Deus, meu Deus. E aí ele falou que aconteceu isso com ele. E depois ele parou, ficou pensando e começou igual você começou a falar. Eu vou caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros. Aí ele ia e voltava 2 quilômetros todo dia. Um dia ele caminhou 2 e ele voltou para casa trotando bem devagarinho. Ó, e é só de contar isso, a gente que passa num processo desse, em algum momento a gente teve esse processo, seja nos seus primeiros 5, na tua primeira volta dos 2,5, volta do lago lá. Isso é muito gostoso, gente. E a gente tem que aproveitar, curtir, porque eu acho que a corrida, essa questão da curtição que você acabou de falar, né? O vivenciar, porque você falou uma coisa que é muito importante, a pessoa já quer começar e a pessoa tem minimamente os 5, né, como meta. Antes dos 5, você tem o 2, você tem o 3, você tem o 4, não precisa ir para os 5. Então, muitas vezes a pessoa sai de casa e fala, não, hoje eu vou fazer 5 quilômetros correndo. Aí morre, aí volta pesada, fala, não gostei, é ruim. Só que se você for assim, sai fazer 3, sai fazer uma volta no teu quarteirão, na sua praça, no seu lago, onde estiver na sua cidade. Mas fazer aquilo e que seja intervalando. Hoje eu vou caminhar, amanhã eu vou tentar correr um pouquinho. E você vai crescendo essa experiência. Então, não precisa ter essa saga toda de, não, preciso fazer 5 direto e depois eu preciso fazer 10 direto. Então, você pode fazer 6 direto, 7 direto, 8 direto. Isso. E vai indo até chegar onde você quer chegar, que daí é o limite, né? E aí, vamos voltando aqui um pouquinho no tempo. Você começou, entrou no Instagram, as pessoas se identificam, fato, a hora que vê que é uma pessoa mesmo da vida real, não é um super corredor, você tem uma outra vida além da corrida, como eu tenho. Hoje eu estou aqui apresentando o podcast, mas ele fala não só da corrida, hoje é no evento da corrida, e a gente viu que isso foi crescendo, né? Muito rápido, né? Sim. A gente já sabe que o ano passado foi o esporte que mais cresceu no Brasil, foi a corrida, né? Como que você vê de quando você começou para agora essa evolução da corrida? É bizarro. Né? É muito diferente. Eu comecei isso na esteira, sem saber o que eu tava fazendo. Eu não queria correr, sei lá, eu só fui ali para perder um peso e tal. Quando eu vi, eu tava correndo. A gente não tinha Instagram, a gente não tinha isso. Então, vamos parar, esse movimento do pipoca. Eu confesso, a primeira prova que eu fiz de pipoca porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Totalmente assim, não tinha ideia. Mas escuta, eu acho que se você for perguntar aqui para os vários atletas ou corredores que tem aqui, 99, para não dizer 100%, já fizeram de pipoca. É que eu acho que assim, hoje é muito mais fácil. Hoje você tem uma informação, fala, gente, pipoca é feio, é errado. Tá. Na minha época, eu tava na academia, tinha a revista Runners, não tinha uma... Olha, não tinha. Você sabe o que é ser pipoca? Não existia. Eu vi uma corrida, eu falei, eu vou. Acabou a inscrição. Daí um menino da academia falou assim, não,
Mas é só ir. É só Tá ir. errado, Tá né? errado. Hoje a gente tem plena consciência disso, mas 13 anos atrás não tinha, a gente não tinha esse acesso à informação Exato. de uma forma tão rápida, né? Então acho que isso mudou muito, o ter informação. Então hoje a gente tem um review de tênis muito rápido, a inscrição de corrida abre um ano antes abria 2 meses antes. Então tudo isso mudou muito e esse crescimento de mercado, né? O que as pessoas buscam na corrida é o que mais mexeu assim mesmo no mercado, né? Muito impulsionado pela pandemia, que as pessoas começaram a se movimentar mais, e muito potencializado também pela Gen Z, que é essa galera que é mais saudável, que tá bebendo menos, que quer um corpo mais legal, que quer treinar, que quer ir pra balada no café às Isso, 8 da manhã, isso. não quer ir pra balada e ficar bebendo. Então eu também, no meu lado publicitário, né, que eu analiso muito mercado, tendência, eu gosto muito de observar esses movimentinhos, assim, e você vê assim, às vezes eu olho uma coisa e falo, isso daqui vai estourar lá na frente. Tanto que o pessoal tava falando de trilha ontem, eu falei, eu fiz uma consultoria em 2018, falando dessa tendência, né, do escape, que é você sair para algum outro tipo de rolê. E daí na pandemia cresceu, agora tá maior e ainda não estourou a bolha, mas assim, ó, desde 2018 já tá rastreado. Você sabe, eu nunca fiz, e eu tenho vários amigos que entraram nesse mundo, saíram da corrida de rua, Foram pro trail. foram pro trail e falam, Cris, o dia que você fizer, tchau pra corrida de rua. Eu Mas já fiz muito também. eu amo a corrida de rua. Eu acho assim tudo. A preparação, eu não falto treino, eu adoro treinar, fazer o meu treino, que o meu coach tá aí, que ele passa tudo certo. Eu procuro fazer certinho, assim, porque esse ciclo todo é bacana. E Sim. a prova no dia... Não dá pra acho. bater RP, mas é pra curtir, sabe? Eu acho assim, você vai se entregar e tentar se aproveitar ao máximo da prova. Mas o trail é uma coisa que eu fico olhando sempre pra eles. Isso é legal, hein? É que o trail, ele tem uma coisa muito diferente do asfalto, que é essa empatia, essa broderagem de uma forma muito mais extrema. Então, uma prova de trilha, você acabou seu já. Com certeza vai ter alguém com uma banana, uma paçoca, um amendoim, a casa, um abraço. Então, assim, essa parceria que rola na trilha e a questão de fato, você não ter um pace ali. Então, se você tá numa subida que você tem que quase escalar, não tem corrida. É uma caminhada forte, você tem que ter outro tipo de força, outro tipo de cabeça, de estratégia. Uma descida, que se você tropicar, você vai rolar barranco abaixo, você também tem outra pegada. Então, assim, é uma corrida no sentido de quem vai chegar primeiro ali, em quanto tempo você vai fazer. Mas muitas vezes você não está necessariamente fazendo o movimento da corrida. Então, muitas pessoas do asfalto não conseguem fazer, né, não tem a cabeça para falar, não, eu preciso correr no pace aqui. E a trilha é um outro movimento, é um outro cenário, mas que é uma experiência muito legal também. A época que eu fazia, eu era muito fã. Aí que eu falei, se eu continuar aqui, eu vou passar do limite, assim, tipo, eu vou virar a trilheira de vez. Aí eu voltei. E aí, mas fala pra mim, como que você acha que a corrida de rua, que é o evento que a gente tá aqui hoje, tá falando disso bastante, ela ainda vai numa crescente? O que você acha? Ou você acha que agora dá uma estabilizada? Não, eu acho que um tempo ela ainda vai, ela ainda tem uma crista, né? Ela começou a crista da onda, ela ainda vai mais um tempo. Muitas pessoas, a gente já percebeu, por exemplo, do ano passado para cá, no verão, chega inverno, já dá uma caída, já dá uma peneirada ali. Mas num cenário geral, ela continua crescendo. E eu acho que ainda vão crescer esses movimentos, tipo a Vibe Trail, dentro do asfalto. Tipo, vamos fazer um treinão, vamos chamar a galera, em vez de ser prova oficial. Outros formatos de evento, então acho que isso ainda tem um espaço para crescer. Mas até o Daniel, da Ticket, falou no outro evento também, essa queda que vai ter daqui a uns 2 anos. Então, falando de organizador que não se estabeleceu, que não fez direito. E corredor que vai perder também a vibe. Só que, em compensação, vai ter muita outra galera entrando, assim. Sempre tem gente entrando. Eu vejo isso. Então, acho que ainda vai crescer. É que eu acho que vai chegar um ponto que vai vir outra coisa, que vai ser o esporte da vez. Que talvez seja o Aerox, por exemplo. Sim. Talvez. E eu vejo assim, a gente já viu vários estudos que existe um percentual assim dos corredores que praticam corrida, eu acho que são 15, mais ou menos 15% só participam de prova. De prova. Então você vê o quanto que isso pode crescer ainda, Sim, né? exato. Então, às vezes a gente acha porque você vive, você faz uma assessoria e as pessoas ali, todo mundo, bem dizer, participa de prova, todo mundo, não, gente.
É que a gente vive na bolha, Na né? bolha da bolha. Tipo, hoje eu tô em Bragança, mas eu tava em São Paulo, corria no Ibirapuera, corria na USP. É a bolha da bolha da bolha da bolha da bolha. Então, quando a gente pensa numa pirâmide, a Isso. gente tá falando com esse, Assim, aqui, ó. esse triângulozinho. Pra baixo, é muita gente correndo com tênis que nem é de corrida, correndo com outro tipo de roupa. É que agora, como tá o hype que não é hype, né? Enfim, como tá em alta a corrida, todo mundo, quero roupa legal, quero tênis legal, então você gira toda a economia. Mas se você pensar em todo mundo que pratica o esporte de fato, É gigante. é muito maior. É que a gente vê um pedacinho. E eu até com essa questão da vida real, eu sempre busco provocar, né? Porque tem prova hoje que, assim, ela esgota muito rápido. E em São Paulo também começou a virar uma questão de, tipo, como educar essas pessoas novas para chegar nos eventos. Porque muitos não têm ideia, não tem ideia que não pode atravessar correndo para pegar água do outro lado, que não é legal, que não pode ir de pipoca, que, sei lá, pô, você fazer assim com o braço. Aonde que você corre, como que você vai sinalizar. Então, assim, tudo, não breca do nada. Não breca do nada. Tem toda uma educação que, apesar Sai de hoje... pelotão numa prova, não vai fazendo fila um do lado do Que outro. no lago, entendeu? Pô, a galera corre em paredão, assim, direita, esquerda, regra básica de trânsito. Assim. Mas não, né? Então é difícil. Ao mesmo tempo que a gente tem muito mais informação diferente do que a época que eu comecei, informação mais fácil, mais dada, né? Que você recebe, você não precisa ir lá na banca comprar uma revista. As pessoas são mais cegas para muita coisa. Então, essa educação de como lidar com o esporte, ela é quase inexistente. Até eu brinquei já algumas vezes que a gente precisava de um manual do corredor. Verdade. Tipo, guia de etiqueta básica do corredor. Tem um material que estão distribuindo aqui na feira bem bacana que eu vi aqui. O pessoal é? da Ticket Não tinha aqui, visto. que tem um estudo aqui dos corredores. Tá bem que bacana. legal. O ano passado a gente tem um material da Olímpicos também, que foi bem bacana. A pesquisa do Corre, eu tava lá Foi também. bem legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, o que você está achando do evento aqui, mas depois eu quero falar uma coisa que eu vi no evento que eu tô assim... Pilhado. Pilhado. Fiquei assim, impressionado. Sim, eu achei o evento incrível. Eu acho que ele ter saído, né, da Praça São Paulo, que é sempre uma briga, porque é tudo sempre em São Paulo. Então é muito importante a gente ter um evento em outras regiões, um evento dessa magnitude de pessoas, de entidades importantes falando do esporte, o esporte sendo debatido, evoluído, otimizado e também padronizado de certa forma, né? Então todo mundo que está aqui vai replicar uma mensagem do que é importante, do que não é, tal ponto que a gente pensava desse jeito, naquele evento a referência virou outra, vamos parar para pensar nisso aqui também. E as pessoas vão se comunicando. Então eu já participo de eventos com uma boa parte dessa galera, acho que desde 2023, que foi o primeiro Summit da Bracel, e eu vejo de uma forma muito positiva essa evolução que esses eventos, né, de todos eles, veio crescendo, evoluindo e cada vez agregando mais gente e mais conteúdo de qualidade. O que eu fiquei assim mais impressionado do evento, comentei agora com a Lud, com o Betão, é que eu trabalho em iniciativa privada. E aí o que acontece? Já fui em vários eventos com muitas empresas e ontem, por vários momentos, eu olhava lá, eu estava vendo um CEO de uma empresa multinacional falando de planejamento, de processo e de pessoas. Assim, então ele estava dando uma aula de empreendedorismo assim e de como fazer a gestão para ter uma empresa de sucesso. Gente, e eu achei demais, porque a minha sensação é que eu estava vendo assim um CEO top. E na verdade né? Pra gente são celebridades, né, do nosso meio. E assim, o quanto que é profissional esse processo, né? E tanto é que a gente está vendo ontem, tô falando da São Silvestre, 100º ano, o que rola por trás desse bastidor, o quanto é importante aí. Então, é muito legal a gente ver a corrida começou naquela história com um chipzinho que você levava para casa, que tinha que devolver no final, tirava. O sangue descia pra cabeça, dava um desespero. Isso pra mim era o caos. Era a coisa que eu mais odiava da corrida, era isso aí. Gente, pera, eu tô cansado, deixa eu respirar. Tira. Entendeu? E aí a gente vê hoje falando e o tanto que evoluiu. Eu tenho certeza que esse evento vai ter o segundo ano, vai ser num lugar maior e vai trazer mais gente, né?
Foi o que aconteceu com todos esses eventos, né? A Abraçal também começou, a Ticket também, e vai crescendo, vai se reestruturando, vai entendendo o momento do mercado também para o tipo de tema que vai falar. E essa questão das pessoas é muito legal, né? Que nem o próprio Vlamir, né? Ele infelizmente não pôde estar presente, porque ele estava em Brasília resolvendo ali uma questão super importante, que é a da lei de incentivo ao esporte, mas ele com certeza seria a pessoa que está aqui, ele estaria aqui do outro lado tomando café, assim, sabe? Exato. Então você está próximo de pessoas muito importantes no esporte, com uma abertura muito legal. Então, qualquer um que você fala, posso conversar com você? Todos vão ser muito abertos, todos. Eu vi isso na corrida com todas as pessoas que eu conversei, todas estavam dispostas. Vamos lá, Cris, vamos lá conversar e vamos bater um papo. E assim, pergunta, pode perguntar. Então, muito legal. É isso. Show. Muito Karina, bom. muito obrigado. Não Obrigada fica a de você. mal. Tá Não bom? fico. Ó. Pode deixar. Gente, ó, Obrigada daqui a pouco demais. tem mais. Valeu, um abraço.